A paz do Senhor, irmãos, aqui é o pastor Adriano Ferreira. Estamos aqui novamente para estudarmos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical Classe dos Adultos. Estamos no quarto trimestre de 2021, estudando com esse tema maravilhoso, falando da vida do apóstolo Paulo. Nós já estudamos sobre Paulo perseguidor, falando da perseguição da igreja perseguida. Nós já estudamos sobre a salvação de Paulo, falando sobre salvação, a verdadeira transformação que traz em nossa vida. E hoje, na lição de número 4, nós vamos estar falando sobre o chamado de Paulo. Paulo, a vocação para ser apóstolo. Para você que está chegando agora no nosso canal, semanalmente nós estamos aqui gravando a nossa Escola Bíblica Dominical. Temos aí a playlist onde está gravada todas as lições desse trimestre, do trimestre anterior. Você possa estar assistindo todas as aulas para que você venha estar tendo todo o conhecimento da nossa lição, do nosso trimestre, que tem sido assim bênção, um canal de bênção para as nossas vidas. Vamos estudar a lição hoje de número 4, que tem por título Paulo e a vocação de ser apóstolo, com a data de 24 de outubro de 2021. Pegue a sua caneta, o seu papel, de posse da sua revista e vamos juntos aprender na Escola Bíblica Dominical. Então, meus irmãos, a lição de hoje nós vamos falar sobre a vocação de Paulo para ser apóstolo. Nós vamos estar tratando aqui sobre chamado, sobre aquele que nos chama para realizar, sim, uma grande obra. O nosso textuário, ele está registrado em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, que vai dizer: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então nós vamos ver nesta lição e entender que quem chamou Paulo para ser apóstolo foi o próprio Senhor. O Senhor assim que o chamou, o Senhor assim que o escolheu, o Senhor assim que o enviou para esta grande obra. A verdade prática, Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Então hoje, com esse tema maravilhoso, nós vamos estar falando um pouco sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu tenho certeza que vai ter pessoas que estão nos assistindo ou vai nos assistir que tem muita dúvida quanto ao seu chamado, muita dúvida quanto àquilo que Deus assim o chamou para fazer, para realizar. E dentro desta aula, dentro desta lição, nós vamos estar propondo assim tirar essas dúvidas, esclarecer algo na vida do apóstolo Paulo, algo relacionado aí com o chamado de Deus, para que você possa assim ter essa certeza, essa convicção que Deus te chamou para esta obra, uma grande obra, e estar assim no centro da vontade do Senhor. A primeira coisa que nós devemos ter em mente é que a chamada divina, ela difere de pessoa para pessoa. Então eu tenho que ter essa consciência que Deus me chama para uma obra, mas Deus vai chamar você para uma outra obra. Cada um, Deus vai escolher, Deus vai chamar para estar realizando algo na sua obra. Muitas são as tarefas, os trabalhos que temos que realizar na obra do Senhor. E Deus é aquele que vai chamar, convocar cada um para estar realizando algo dentro desta obra. Nós devemos entender que às vezes passa por nossa cabeça, o nosso pensamento, que aquilo que eu estou fazendo é inferior àquilo que outra pessoa está fazendo. Isso para Deus não existe, porque Deus é aquele que nos chama para fazer algo. E quando Ele confia algo em nossas mãos,
nós devemos fazer assim com toda a nossa força e com todo o nosso coração. Se Deus me chamou para ser um pastor, se Deus me chamou para fazer algo na sua obra, não adianta eu querer fazer algo diferente daquilo que Deus me chamou, porque aquilo não vai prosperar, não vai ser um chamado próspero, abençoado perante o Senhor. Então, o chamado, ele vai diferir de pessoa para pessoa. Nós vemos dentro da igreja excelentes porteiros, excelentes diáconos, que Deus assim chamou e a pessoa tem exercido assim função na casa do Senhor com excelência, com muito zelo na obra do Senhor. E Deus é aquele que tem prosperado. Nós podemos ver Deus agindo ali na vida dessas pessoas, grandes mulheres na frente de conjunto, de departamento, onde Deus tem levantado também para fazer uma grande obra. Então entenda primeiro que o seu chamado ele vai diferir de outras pessoas. Muitas das vezes eu não vou fazer na obra do Senhor aquilo que eu mais gosto de fazer. Eu não vou fazer na obra do Senhor aquilo que eu quero fazer, porque quem me chamou para fazer é Deus. E se é Deus que me chamou, é Ele que vai escolher aquilo que eu devo estar assim fazendo para a sua obra. O tempo de uma chamada está totalmente subordinado à vontade soberana de Deus. Então, quem determina também o tempo é Deus, porque Ele é soberano, Ele que sabe de todas as coisas. Então, Ele está totalmente subordinado ao Senhor. Quando Deus chama alguém, tal chamado obedece critérios divinos bem definidos. Então, nós temos que entender que os critérios para escolher alguém é de Deus, não é humano. Às vezes eu olho para você e não dou nada para você. Às vezes alguém olha para mim e não dá nada para mim. Mas Deus, Ele vê diferente. Deus, Ele acredita em nós. Mesmo nós sermos pessoas improváveis, rejeitadas pela sociedade, sem um currículo, sem ter uma formação, comparando aí a muitas outras pessoas, Deus, Ele ainda nos escolhe, Deus, Ele ainda nos chama, Deus, Ele ainda nos capacita e Deus ainda realiza grandes obras através das nossas vidas. A chamada não ajusta a lógica humana, então vai além daquilo que o homem possa pensar ou imaginar. Aquilo que eu falei, às vezes ninguém dá nada pela sua vida, ou ninguém deu nada por você, e Deus foi lá, te chamou, te capacitou, Deus foi lá, te honrou, te abençoou, e hoje você desfruta aí de um chamado lindo, um testemunho lindo, uma história maravilhosa com o Senhor, aonde serve de testemunho para muitas outras pessoas. Então ele foge da lógica humana. Deus é aquele que chama os loucos, para confundir aqueles que são. O critério e o tempo são de Deus. Então, no chamado, o critério e o tempo, ele é de Deus. O chamado de Deus sempre ocorre na vida de alguém que está ocupado. Preste atenção, Deus não gosta de preguiçoso. Às vezes você está aí esperando Deus te chamar, deitado na sua cama, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer correr atrás. Não, porque eu tenho um chamado, Deus vai me usar. Não, não é dessa forma que nós vamos aprender na Bíblia, na palavra do Senhor, não. Deus sempre chamou pessoas ocupadas para a sua obra. Deus sempre chamou pessoas que estavam trabalhando para a sua obra. Deus não gosta de preguiçoso. A Bíblia, ela vai exortar o preguiçoso. Ela vai mandar o preguiçoso olhar para a formiguinha, ter com a formiguinha, ainda vai dizer que ele não é digno nem de almoçar, não pode nem comer por causa da sua preguiça. Então Deus é aquele que vai chamar para a sua obra pessoas que estejam assim ocupadas,
trabalhando na labuta do seu dia a dia, dando assim o seu melhor, sendo honesto naquilo que faz, dedicado naquilo que faz. E Deus vai vendo as suas características, Deus vai vendo o seu melhor e Ele te chama e vai te capacitar mais ainda naquilo que você já é bom para fazer a obra dele com excelência. Ninguém pode afirmar uma chamada pessoal sem uma experiência íntima com Deus. Nós estamos estudando a vida do apóstolo Paulo. Na semana passada falamos sobre a conversão de Paulo e falamos ali sobre o encontro que Paulo teve com Cristo. Nós vamos falar um pouco também nesta lição, mas todo chamado, ele passa por uma experiência íntima com Deus. Nós vamos ter essa experiência com o Senhor para entender assim o chamado que Deus tem na nossa vida. Não é através de uma pregação, não é através de uma mensagem, não é através de um louvor, não, é uma experiência íntima, pessoal, aonde você literalmente vai encontrar com Cristo. E esse dia vai ser um divisor de água na sua vida, aonde literalmente você vai ouvir a voz do Senhor te chamando para realizar algo na obra dele. Quando Deus chama alguém, não deixa dúvida. Então, a partir dessa experiência que você vai ter com Deus, não vai haver dúvida sobre aquele chamado que Deus tem para a sua vida. Então, o chamado de Deus, ele não deixa dúvida em nós. Nós vamos ter a certeza, a convicção, quem nos chamou para aquela obra e aquela obra que nós estamos fazendo, nós vamos ter a certeza que Deus está aprovando. Uma chamada de Deus requer renúncia, oração e total dedicação ao estudo da palavra. Então, uma chamada de Deus, ela vai requerer renúncia, oração e total dedicação à palavra de Deus. Eu tenho um chamado, Deus te chamou para fazer algo, então vai ocorrer renúncias na nossa vida. Vai ocorrer oração, meditação na palavra, comunhão com o Senhor. Porque somente desta forma é que nós vamos estar cheios do Espírito Santo para realizar a obra que Deus assim colocou na nossa vida para realizar. E é bom entendermos também que Deus nos chama para fazer algo, mas tem um tempo e o preparo que vai ser necessário na nossa vida para que nós venhamos estar preparados para fazer aquilo que Deus nos chamou para ser feito. Você lembra de Davi? Samuel foi na casa de Davi, ungiu Davi rei sobre Israel e foi embora. Só que a partir daquele momento, Davi não se tornou rei. Davi começou uma caminhada até ele ser coroado rei ali de Israel. E durante esta caminhada, ele teve que ir para o deserto, teve que se esconder, passou por diversas dificuldades, passou por diversos problemas na sua vida, até o momento que Deus viu que ele estava preparado para estar assim assumindo o reino de Israel. Saul foi quem Deus usou para preparar Davi para se tornar rei. Às vezes nós olhamos Saul como um impedimento de Deus na vida de Davi, mas não. Saul foi quem Deus preparou para que estar assim forjando Davi para que ele viesse estar pronto para se tornar rei de Israel. Você lembra de José? José também teve sonhos com o Senhor e o Senhor mostrou ele sendo cabeça da sua família. O Senhor mostrou ele, a sua família se curvando diante dele, dando para ele autoridade, dando para ele glória. E não foi da noite para o dia que aconteceu. Após o sonho que Deus assim mostrou, José foi preso, José foi vendido como escravo, José ficou esquecido no calabouço, até chegar o tempo que Deus levantou José ali
daquela cadeia e colocou ele como governador do Egito. Então nós vamos ver dentro da palavra de Deus grandes homens e mulheres que Deus chamou para realizar uma obra. E esta obra que Deus chamou para ser feita não foi da noite para o dia, houve um tempo, houve um preparo, houve um percurso a ser caminhado para que assim nós venhamos ficar prontos. Então, se Deus te chamou para ser um pastor, se Deus te chamou para ser um pregador, Deus te chamou para ser um evangelista, um grande homem e uma grande mulher na obra dele, espera o tempo de Deus, não queira antecipar o seu chamado, a promessa de Deus na sua vida, porque Deus é aquele que sabe o tempo certo que nós vamos estar preparados para realizar esta grande obra. O certo é, quando nós vamos sendo fiel no pouco que Deus vai nos dando, Deus é aquele que nos coloca no muito. Mateus 25, 23, o Senhor vai dizer: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, se Deus te chamou e já levantou pessoas e você tem certeza do seu chamado, que vai ser, por exemplo, um pastor, espere o tempo de Deus. Vai haver um período, um processo, um deserto. Nós vamos ver que Paulo foi para o deserto ser preparado. Vai haver um período para você ser preparado por Deus, forjado por Deus, até você estar pronto para que Deus assim venha te colocar como um pastor. Mas seja fiel no pouco que você está hoje, que Deus tem colocado na sua vida hoje, porque assim Deus vai colocar mais e mais sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Então nós estamos falando sobre chamado e temos que entender que quem chama é Deus mesmo. Lá em Marcos capítulo 3, versículo 13, o Senhor vai dizer, olha, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Então é Deus que chama, é Deus que escolhe. Nós temos que entender isso, e essa escolha é de Deus, os critérios são de Deus, é Deus que sabe, porque Ele é conhecedor de todas as coisas. Amém? Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos, capítulo 9, versículo 15 ao 22, e Gálatas, capítulo 1, versículo 11 a 18. Eu te convido a você estar lendo todos esses versículos da leitura bíblica em classe, pois é muito importante, é sobre ele que vamos estar decorrendo a nossa lição. O objetivo geral da nossa lição é revelar que Deus vocaciona atualmente crentes para a sua obra. Então o chamado de Deus ainda não findou. Deus ainda é aquele que em nosso tempo ainda está vocacionando homens, mulheres, para uma grande obra que Ele tem para realizar através da sua vida, para que assim o Evangelho seja pregado, o Senhor venha ser conhecido, o poder de Deus venha ser manifestado. Deus, Ele conta com você. Acredite no seu chamado, acredite naquilo que Deus te chamou para fazer, porque é grande. Tudo que Deus tem para a nossa vida é grande. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo. O segundo é enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto. E o terceiro é relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. Vamos para o nosso comentário da nossa lição. Deixe o seu like, encaminhe esta aula para que mais pessoas venham estar sendo abençoadas através dela. Deixe o seu comentário aí na nossa lição. É muito importante a sua participação assim conosco, para que nós venhamos estar cada dia mais melhorando no Senhor. E se inscreva no nosso canal, porque toda semana temos aí uma lição nova, toda semana temos
novidade. Eu creio que Deus já está falando, através desta lição na sua vida, pois está falando um tema muito importante para os nossos tempos. Deus ainda chama, Deus ainda vocaciona homens e mulheres para a sua obra. Todos nós podemos conhecer toda a vontade de Deus para as nossas vidas. Como que eu posso conhecer toda a vontade de Deus para a nossa vida? Está lá em Romanos, no capítulo 12, e o versículo 1 e o versículo 2, aonde diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e imaculado a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, através da renovação do nosso entendimento, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade assim de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos para o nosso comentário. A introdução vai nos dizer que nessa lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. O nosso ponto central vai dizer que Deus chama para a sua obra. Então, Deus é aquele que ainda chama para a sua obra. Nós vamos ver quando Deus ele vai ter um encontro assim com Isaías. A Bíblia vai dizer que após a morte do rei Uzias, Isaías assim viu o trono de Deus. E Isaías, tendo assim essa visão, esta revelação, o Senhor vai perguntar para ele quem ele iria enviar. Isaías, ele vai responder assim, Senhor, envia-me a mim. Ele entendeu o propósito, ele entendeu o chamado de Deus e rapidamente se propôs ali perante o Senhor para ser aquele a qual Deus estaria separando, escolhendo para enviar, para profetizar para a sua nação. Então, quando você ouvir a voz do Senhor, se prontifica para esta obra. Quando você ouvir a voz do Senhor te chamando, assim como ele chamou Samuel, Samuel ainda era jovem, Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Mas quando Samuel entendeu assim que era Deus que estava chamando, através da instrução do profeta, através da instrução do sacerdote Eli, quando Samuel entendeu que aquele que estava chamando era o Senhor, aí Samuel falou, eis-me aqui, Senhor. Então, vamos entender o chamado de Deus, vamos ouvir a voz do Senhor e vamos nos prontificar para que assim Deus, ele venha estar nos usando de uma forma poderosa em nossas vidas. Amém? O tópico 1, irmãos, vai dizer que o ponto de partida para a vocação de Paulo. A parte 1, a chamada é presciência divina. Então, a chamada na nossa vida, ela é de Deus, é a presciência de Deus. Deus é aquele que é conhecedor do passado, do presente e do futuro. Deus, ele conhece todas as coisas, ele sabe o fim de tudo. Então, essa chamada é uma presciência de Deus para as nossas vidas. É ele que nos escolhe. Quando Deus assim chamou Paulo, as pessoas acharam estranho aquele chamado. Não é esse aquele que estava perseguindo os cristãos? Ananias ficou com medo, falou assim, Senhor, mas esse aí,
acabou de matar Estevão, ele está com carta para vir nos prender. Mas o chamado, ele é uma presciência divina. Deus é aquele que escolheu, Deus é aquele que chamou. E sabia, sim, que através da vida de Paulo iria ser realizada esta obra tão grande, tão maravilhosa que nós conhecemos hoje. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Então, a nossa vocação também, ela é estabelecida segundo esse conhecimento de Deus sobre todas as coisas. Às vezes, nem você e nem eu acreditamos no nosso chamado. Por certo, nós até duvidamos, mas será que Deus me chamou mesmo para fazer isso? Será que eu tenho condição mesmo de realizar isso na obra do Senhor? Eu sou tão incapaz, né? Eu estou tão despreparado, tenho pouco conhecimento sobre o assunto, mas o chamado, ele é estabelecido segundo essa presciência de Deus. Deus é aquele que acredita em nós. Deus acredita em você. Ele sabe que você vai errar, sabe que você vai pecar, sabe que você vai falhar, mas mesmo assim Ele acredita em nós. A Bíblia fala que mesmo nós não sendo fiéis a Ele, Ele permanece fiel. Ele não pode mudar. O Senhor, Ele permanece fiel. Ele ainda confia no chamado que Ele nos entregou para realizar. Ele mesmo confirma esse fato em Gálatas, quando escreve: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então Paulo ele vai deixar registrado em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, que Deus assim o havia chamado desde o ventre da sua mãe, demonstrando essa presciência divina. Jeremias também vai dizer sobre isso. O Senhor também vai dizer para Jeremias sobre isso, que ele havia escolhido Jeremias. Então o Senhor é aquele que nos escolhe, mesmo antes de nós sermos formados. Deus é aquele que conhece todas as coisas e tudo isso já era escrito no livro. Então, a Bíblia vai dizer que o Senhor é aquele que nos escolheu. O chamado, nós estamos tratando aqui sobre chamado, mas vale fazer um parênteses aqui que é diferente sobre a salvação, né? Nós falamos sobre salvação na lição passada. Deus é aquele que chama todos à salvação. Essa é a vontade de Deus, que todos venham ser salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então a salvação é para toda a humanidade, ela veio para ser salva. Jesus morreu para que toda a humanidade viesse ser salva, mas o chamado é específico. Esse chamado, na vida de Paulo, nós vamos ver que é específico. Na minha vida, na sua vida, também é específico, que é algo além da salvação, é algo específico que Deus tem para realizar na minha vida, através da minha vida aqui nessa terra, para que assim o nome dele, ele venha a ser glorificado. Então entenda isso nesta lição, que a salvação é para todo mundo, o chamado é diferente. Cada um vai ter um serviço, uma obra diferente assim para ser realizada. Amém? O apóstolo experimentou uma completa transformação por meio de um encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. Então, através de uma grande experiência que Paulo teve com Cristo, ele entendeu e foi vocacionado assim para realizar uma grande obra. O livro de Atos atesta para uma chamada presciente quando vosso Senhor diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Assim Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas e teve a sua visão recuperada. Então Deus mostrou ali para Ananias o chamado que ele tinha na vida de Saulo. Deus assim mostrou: pode ir,
Ananias, porque eu tenho chamado esse para levar a minha palavra diante dos gentios, diante dos reis e dos filhos de Israel. E eu vou mostrar para ele o tanto que ele vai padecer pelo meu nome. Após Ananias estar ali com Saulo, após Ananias estar revelando ali que Deus havia falado para a vida dele, a Bíblia vai dizer que Paulo então foi cheio do Espírito Santo, foi batizado ali com o Espírito Santo, recebeu assim poder de Deus para iniciar assim esse chamado, esta obra linda na sua vida. Amém? Parte 2. Um ministério na plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo. Então, após ele receber o novo nascimento, que foi a experiência que ele teve ali com Cristo, ele recebeu também a plenitude do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 1 e o versículo 2, pois você pega essa referência, Jesus ele vai chamar, depois Jesus ele vai dar poder, para depois nós sermos enviados para fazer a sua obra. Então Deus é aquele que nos chama. Depois que Ele nos chama, antes de nós irmos fazer a obra, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos dar poder, nos dar autoridade, unção. Jesus disse assim, olha, ficai em Jerusalém até que do alto fosse revestidos de poder. Aí depois vocês vão me ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então nós vamos ver o livro de Atos. Primeiro os discípulos ficaram orando. Depois que eles oraram, a Bíblia vai dizer que veio sobre eles o Espírito Santo. E todos ali dentro do cenáculo foram cheios do Espírito Santo. Após eles ser cheios do Espírito Santo, foi que Deus assim os levou para falar do amor de Cristo. Foi assim que eles saíram para anunciar as boas novas da salvação. Então, na nossa vida não pode ser diferente. O nosso chamado, eles têm que estar acompanhados. Nós falamos aqui de renúncia, de oração, leitura da palavra, de poder de Deus. Nós só vamos conseguir exercer um chamado cheio da autoridade de Cristo se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus. E para ser cheio do Espírito Santo de Deus é somente através da oração, do contato, da busca ali pelo Senhor. Então, primeiro, Deus te chamou, beleza, que bom, maravilha, espera, porque Ele vai te capacitar, Ele vai te dar poder, para que assim depois você possa sair para fazer esta obra que Deus tem na sua vida. Então, primeiro, os discípulos oraram, receberam o poder do Espírito Santo, para assim depois ir anunciar o reino de Deus. Amém? Nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo. Então, após ele receber assim, o novo nascimento, a experiência com Cristo, ele recebeu esta unção do Espírito Santo especial para realizar esta obra específica de apóstolo dos gentios que Deus tinha na vida dele. Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Ele é que confirma a palavra e a obra. Então é impossível, não tem como nós fazermos a obra de Deus sem a participação, sem a atuação, sem o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida.
porque é ele que vai confirmar a palavra, a obra com sinais. Nós vamos ver o ministério de Paulo, foi um ministério lindo, poderoso, né? Deus usou ele de uma forma poderosa. A Bíblia, ela vai dizer que até os lenços e os aventais de Paulo eram levados para aquelas pessoas que estavam curadas, e eles eram curados. Então era um homem poderoso no Espírito Santo, cheio de poder e autoridade no Espírito Santo de Deus, poderoso na pregação do Evangelho, poderoso em prodígios, em maravilhas. Então, mas tudo isso nós vamos ver que foi através da manifestação do Espírito Santo na vida dele. Então, não tem como nós fazermos a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. É preciso que você seja cheia do Espírito Santo de Deus para fazer a obra de Deus de uma forma poderosa. Vamos para a parte 3. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Então é uma pergunta, né? Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Nós já falamos aqui nas aulas anteriores com respeito a este assunto, mas vamos relembrar aqui. Na Bíblia, vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas. Então, nós vamos ver lá em Gênesis 17:5, Deus mudando o nome de Abrão para Abraão. O próprio Deus mudou o nome dele, de Abrão para Abraão. Jacó para Israel. Nós vamos ver também Deus mudando o nome de Jacó para Israel, em Gênesis capítulo 35 e o versículo 10. Como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro. Então, nós vamos ver também Jesus alterando aí o nome de Simão para Pedro. Está lá em Marcos 3,16 e João 1,42. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção disso na Bíblia. O que se explica a mudança da ênfase do nome de Saulo para Paulo é a origem do apóstolo. O nome Saulo, aportuguesado de Saul, remonta sua origem judaica. Já Paulo, aportuguesado de Paulus, em latim, sua cidadania romana. Como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. Então, nós falamos aqui nas lições anteriores com relação ao nome de Saulo para Paulo, que se dava ali a origem, né? Para os judeus, ele era conhecido como Saulo, por causa da sua origem. Mas para os gentios, ele era conhecido como Paulo. Como ele foi um pregador, um apóstolo dos gentios, naturalmente ficou sim sendo chamado de Paulo. Amém? Então, irmãos, possuir um chamado é ter sido vocacionado por Deus para cumprimento de uma tarefa que, com base na sua autoridade, é Ele mesmo quem estabelece o que deve ser feito, como deve ser feito e por quem deve ser feito. Então, nós temos que entender que é Deus quem estabelece o que deve ser feito, com quem deve ser feito e como deve ser feito. Todo o critério, ele vem da parte de Deus. É Deus que vai escolher a pessoa, dizer para a pessoa o que ela vai fazer e vai determinar como assim deve ser feito, como deve ser realizado aquele chamado. O mérito não é de quem é chamado, mas é de quem chama. Isso é muito importante, né? Porque nós temos vamos dizer assim, o costume, né, de estar aplaudindo pessoas, homens, esquecendo que o mérito é de Deus, né? E isso muitas das vezes atrapalha o ministério da pessoa. Tem um ditado que diz que se você quer conhecer alguém, dê poder para ele, né?
E muitos estão se embaraçando no ministério por causa disso, achando que o importante, que o mérito daquele ministério é dele. Entenda que você não é nada, eu não sou nada, é Deus que é na nossa vida. Então, se Deus te chamou para fazer algo, não se glorie por isso não. Dê a glória para Deus. Dê o louvor a Deus, a adoração a Deus. Não começa a se inchar e a se inflamar com aquilo que Deus está realizando na sua vida, não. Senão você vai ser um alvo fácil de Satanás e vai cair, vai esquecer que é dependente de Deus, vai achar que consegue andar com os próprios caminhos, porque nós não somos super-heróis, não. É Deus que está operando através de nossas vidas. Então, se você está vendo Deus levantando alguém para pregar, para cantar, para ser um grande líder, glorifica a Deus, não glorifica o homem, não. O mérito é de Deus, o mérito não é humano. Então, o mérito não é de quem é chamado, mas é de quem chama. Então, o mérito sempre vai ser de Deus, nunca será mérito humano, porque é Deus que nos capacita, é Deus que nos prepara, é Deus que nos dá autoridade, é Deus que nos dá poder. Então, às vezes, Deus está usando alguém para cura, né? Deus está usando alguém para ter visão, para profetizar. E, de repente, tem um grupo de pessoas que começa a endeusar essa pessoa. Aí está o perigo. Porque nós devemos entender, esta lição tem falado para nós que o mérito é de Deus. O mérito é de Deus. Não é de quem é chamado, mas é de quem chama. A tarefa a ser realizada não pertence a quem foi chamado, mas a quem chamou. Então, a tarefa que eu vou fazer não pertence a mim, pertence a Deus. Porque eu fui chamado para fazer algo na obra de Deus. Eu sou um servo. E como servo, como trabalhador, eu vou fazer aquilo que o meu Senhor manda eu fazer. E quando eu estou fazendo algo para o meu Senhor, quem vai ser glorificado ali e aplaudido é o meu Senhor, não sou eu. Então, a tarefa a ser realizada não pertence a quem foi chamado. Não pertence a mim, não pertence a você, mas pertence a Deus. Porque esta obra tem dono e esta obra é de Deus. Deus te chamou para fazer algo, você não é mais importante do que ninguém na sua igreja, você não é mais importante do que ninguém na sua casa, na sua família, não. Essa tarefa, ela é de Deus. Amém? Não se trata de um peso, mas de um privilégio concedido pela graça divina. Então, o chamado de Deus não é um peso na nossa vida, mas é um privilégio de Deus para nós. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós vamos ver as coisas fluindo, o ministério fluindo, sendo próspero, abençoado, dando fruto, o fruto prosperando, e nós vamos ver isso como um privilégio para as nossas vidas. Nada que nós estamos fazendo para Deus, que Deus nos chamou para fazer, é peso. Nós não devemos fazer murmurando, reclamando, trazendo aquilo como um peso para a nossa vida, não. Se estiver fazendo desta forma, não está no centro da vontade de Deus. Isso não vai nos privar de luta, isso não vai nos privar de tribulação, de provação, não. Nós vamos ter, sim, perseguição no nosso chamado, luta no nosso ministério, nós vamos passar por provação na nossa caminhada, mas em tudo isso nós vamos ver um privilégio em poder ser escolhido por Deus para fazer a sua obra. Nós vamos fazer com alegria. E nós vimos isso na vida de Paulo. Por tudo que Paulo passou assim, na sua vida, ele era um homem satisfeito, um homem realizado, um homem que transpassava assim, mensagens de esperança em meio a tantos momentos ruins que ele passou na sua vida, porque a sua confiança estava em Deus e ele via assim com um privilégio tão grande na sua vida,
ele poder ter sido escolhido por Deus por padecer pelo Evangelho, por sofrer pelo Evangelho de Cristo. E sabia sim que Deus estava sendo glorificado e estava agradando assim da sua vida. Quem chama passa a ser visto como infinitamente mais importante do que quem é chamado. Então você não é importante, eu não sou importante, importante é Deus. Quem nos chama, que é Deus, ele é infinitamente mais importante do que nós. Sem ele nós não somos nada, 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 nada. É ele que é importante na nossa vida. E isso significa dizer que as razões, as formas e objetivos devem sempre agir única e exclusivamente em torno da pessoa de Deus, que é o chamador. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se Deus está te usando, Deus está fazendo uma obra linda através da sua vida, glorifique a Deus em tudo. Quando alguém te aplaudir, quando alguém te trazer um elogio na sua vida, glorifique a Deus em tudo. Porque é Ele que está fazendo, não é você. Não é pelo seu mérito, não é pela sua capacidade, não é pelo seu conhecimento, é por Ele. Ele que deve ser glorificado. Foi Ele que escolheu. A obra é dele. Amém? Vamos para o tópico 2 da nossa lição. Uma vocação efetiva pelo Cristo ressurreto. Saulo viu o esplendor glorioso de Cristo ressurreto. Atos capítulo 9, versículo 3 ao 6, que vai dizer ali sobre o encontro que Paulo teve com Cristo. Não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto, a quem ele perseguia. Essa visão gloriosa ofuscou seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria um embaixador de Cristo entre os gentios. Então esse encontro que Paulo teve com Cristo marcou a sua vida, transformou a sua vida, fez com que ele viesse assim a nascer de novo em Cristo Jesus. Não foi uma miragem que ele teve, como o escritor aqui da nossa revista está ressaltando muito bem, mas foi literalmente uma visão do Cristo ressurreto, a quem ele estava perseguindo até aquele momento. E a partir desta experiência gloriosa que Paulo teve, assim a sua vida foi transformada. A parte 2, uma vocação inevitável para o apóstolo entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Qual era a vontade dele para Saulo? Torná-lo um embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Então, qual era a vontade de Deus para a vida do apóstolo Paulo? Ele já havia mostrado esta vontade com Ananias, falando assim com Ananias: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra entre os gentios, entre os reis, entre os judeus, e ele vai ver o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Deus já estava assim demonstrando qual era a sua vontade através da vida de Saulo. Não por acaso, as várias cartas de Paulo às igrejas plantadas por ele eram assim identificadas: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, a todo momento, Paulo ele vai descrever sim que ele era um apóstolo não pela sua vontade, mas pela vontade de Deus, porque Deus assim o chamou para aquela grande obra. Se fosse olhar a vontade de Paulo,
era perseguir os cristãos, prender, encarcerar e até levar à morte. Mas Deus assim o escolheu então para ser apóstolo de Jesus Cristo. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos formada por Pedro, João e Tiago, ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo em Damasco. Então Paulo, ele não foi ordenado em Jerusalém, ele não caminhou com Cristo, não foi ali um dos 12 que Deus escolheu para o apostolado, para estar sendo seus discípulos, caminhando durante o ministério terreno. Ele não foi ordenado através de uma comissão dos apóstolos, de Pedro, de João, de Tiago, não. Paulo ele foi ordenado e foi escolhido pelo próprio Cristo ressurreto. Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Ananias, com a autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus, numa visão, foi ao encontro de Saulo na rua chamada Direita, e lá chegando impôs as mãos sobre Saulo. Então nós vamos ver aqui na vida de Paulo que foi uma vocação de Deus para a vida dele, para que ele viesse ser assim esse grande apóstolo, grande homem de Deus para os gentios. Vamos para a parte 3, que vai nos dizer sobre a vocação mudou o rumo da vida de Saulo. Então, quando Deus nos chama, ele muda o curso, muda a direção, ele muda o rumo das nossas vidas. De perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada, Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo, que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. A operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical na sua vida. Foi Jesus que confrontou, o surpreendeu e o chamou pelo nome. Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. É necessário um encontro real com Cristo. Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito. Assim aconteceu com Saulo. Então, esta vocação, esse chamado de Deus na vida de Saulo, mudou completamente o rumo da sua vida. E assim também acontece nas nossas vidas. Nós temos planos, nós temos sonhos, nós temos objetivos na nossa vida e de repente temos um encontro com o Senhor. De repente temos uma experiência sobrenatural com Deus. E Deus é aquele que também vai mudar o curso, vai mudar a direção, vai mudar o rumo da nossa vida, vai mostrar os seus propósitos para conosco e nós vamos assim então fazendo a vontade de Deus na nossa vida. Paulo vai dizer que agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não era mais as suas vontades, não era mais os seus sonhos, não era mais os seus objetivos, mas ele se deixou assim desgastar pela obra do Senhor. Ele fez assim a vontade de Deus na sua vida, mudando completamente o rumo da vida daquele que perseguia, daquele que prendia, daquele que era tenaz, obstinado contra os seguidores de Cristo, agora tendo a sua vida transformada, se torna assim em um grande embaixador do Senhor Jesus Cristo. Isso ainda acontece em nossos dias. Deus ainda chama pessoas para frutificar no seu reino. E quando Deus chama a nossa vida, ela é completamente transformada pelo Senhor. Às vezes você tem o seu emprego, você tem a sua profissão, você tem o seu estudo, e de repente Deus te chama
e você vê aquele emprego indo embora, os seus estudos mudando de direção, a sua empresa até mesmo falindo, e você indo agora na direção que Deus quer para a sua vida, tendo assim um chamado específico, glorioso na sua vida, e o nome do Senhor é assim glorificado. Deus muda tudo, Deus transforma tudo. Deus é aquele que faz tudo novo na nossa vida. Eu tenho muita experiência na minha vida com relação a isso, e experiência de amigos nossos com relação a esse chamado, a Deus mudar, a Deus transformar, né? Eu tenho certeza que você que está nos assistindo também pode contar essa experiência, que Deus muda o rumo da nossa vida. Deus nos tira da nossa empresa, Deus quebra muitas das vezes a empresa de alguém, o negócio de alguém, fale e de repente Deus transforma esta vida e ele passa a ser assim um grande homem, uma grande mulher na obra do Senhor. Amém? Vamos para a parte 3 da nossa lição, o tópico 3, que vai dizer sobre a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Então agora nós vamos ver que Deus, após ter este encontro com Saulo, encher ele do Espírito Santo, ele enviou Saulo ali para o deserto para ser preparado para estar fazendo esta obra. Então vamos entender que Deus ainda usa o deserto para nos preparar. O deserto da nossa vida vai ser o lugar ali onde Deus vai nos colocar para nos preparar, para nos moldar, para nos forjar, para nos capacitar, para que assim viemos estar realizando a obra que Deus tem na nossa vida com graça, com autoridade, com poder, com unção e entendendo que é por Ele, para Ele são todas as coisas. É Ele que é glorificado, porque a obra é dele, é Ele quem chama, o nome dele é que deve ser exaltado. A ida para o deserto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Então, após todos aqueles acontecimentos que estavam ali advindo na vida de Paulo, ele precisava, sim, de um momento de reflexão. Ele precisava de um momento para ele sentar, pensar, analisar. Espera aí, eu estava perseguindo os cristãos, eu estava indo contra esta religião, eu estava indo contra esta pregação, mas agora eu encontrei Jesus, agora eu fui impactado por esta palavra, agora eu estou pregando esse evangelho. Então ele precisava de um tempo para assimilar todas essas coisas que estavam assim acontecendo na vida dele. Precisava de um tempo de comunhão, um tempo de reflexão, um tempo ali de silêncio, para que ele viesse assim a ouvir literalmente o Senhor falando ao seu coração. Em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar Cristo. Paulo tomou o caminho da Arábia, a sudeste de Damasco, sob o domínio do rei Aretas. O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades, e ele era totalmente desconhecido. Então, Paulo, ele optou por ir morar em um lugar mais distante, um lugar mais deserto, um lugar onde ninguém o conhecia, onde ele era assim totalmente desconhecido, para que ele viesse assim receber do Senhor esta preparação, esse discernimento, que ele viesse entender todo o seu propósito, o seu chamado, que ele viesse assimilar na sua vida tudo que estava assim acontecendo por Deus. A parte 2, as lições no deserto.
O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confrontos, com dúvidas, oposição e rejeição. Então foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos aproximadamente entre sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. Então Paulo ele tinha esta convicção que ele precisava aprofundar o seu conhecimento naquela decisão que ele tomou para a sua vida. Ele precisava entender tudo aquilo que estava acontecendo, precisava buscar na palavra de Deus a revelação de Deus, porque ele sabia que ele ia ser confrontado, ele ia ter muitas dúvidas, ele ia ter oposição, ele ia ter rejeição contra aquela decisão. Então ele precisava de um momento para que ele viesse assim aprofundar no seu conhecimento, aprofundar na palavra de Deus, para que assim ele pudesse refutar toda oposição, toda rejeição e toda dúvida que houvesse na sua pregação. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, sem crenças e convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Assim, Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Então, esse período serviu para que Paulo viesse assim, então, estar se preparando, a estar reavaliando a si mesmo diante de Deus, reavaliando, assim, confrontando a Bíblia, confrontando a lei, o conhecimento que ele tinha na Torá, com a revelação da graça que ele havia recebido do Senhor. Ele vai dizer que ele recebeu esse evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo. Todas as revelações assim que ele teve foi do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele precisava ali se preparar para que assim depois ele viesse a explicar sua vocação aos líderes ali da igreja em Jerusalém, porque por certo havia assim entre os cristãos, entre os apóstolos, grande dúvida com respeito assim à vocação, ao chamado de Saulo, de Paulo. Então ele precisava assim se aprofundar para quando ele viesse a estar diante da igreja, diante dos líderes da igreja, diante de Jerusalém, ele tinha assim todo o embasamento necessário, todo o esclarecimento necessário para ter assim, a aceitação de Deus para o seu ministério, na vida dos apóstolos, assim, na vida da igreja. A parte 3, mais lições no deserto. Saulo passou a usar seu nome romano, com o qual se tornou conhecido em seu ministério. Ao tornar o rumo do deserto para refletir e aprender, o agora Paulo foi despedido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. No deserto, ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abriria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Agora ele só pode aprender de Deus. Por isso, Saulo descobre também, na experiência do silêncio e da solidão no deserto, que as coisas de Deus são do modo como Ele quer e não como nós queremos. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser o líder que ele precisava para expandir o seu reino. Então, nós vamos tirar aqui várias lições, de Paulo ali no deserto, como nós já estamos falando aqui também nesta lição, sobre o deserto da nossa vida, tudo que vai acontecer ali no nosso deserto. No deserto, nós vamos morrer o nosso eu, a nossa vontade, a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso egoísmo, vai tudo morrendo ali
no deserto e nós vamos entendendo as coisas de Deus, sendo transformados por Deus, para que assim venhamos estar preparados para realizar a obra de Deus. O deserto é necessário para as nossas vidas, porque ali vai ser o momento crucial na nossa vida, que nós vamos ser preparados pelo Senhor para fazer a vontade do Senhor na nossa vida, entendendo que não é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. Não é para a nossa glória, mas é para a glória de Deus. Não é para nós venharmos a ficar conhecido, mas é para que o nome do Senhor seja feito conhecido em todos. Amém? Essa foi a lição 4 da nossa Escola Bíblica Dominical, aonde assim falamos sobre Paulo e a vocação para ser apóstolo. Se essa lição ela já tem falado de uma forma poderosa ao seu coração, você tem entendido assim um pouco sobre o chamado de Deus na sua vida, encaminhe para que mais pessoas também venham ser alcançados por esta palavra, Deus venha falar no coração dela e que ela venha também entender o chamado que Deus tem na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu fico muito alegre com a sua presença aqui no nosso canal, a sua participação semanal nas nossas aulas. É uma alegria muito grande ter você conosco. Vamos para a nossa conclusão. A grande verdade que aprendemos nesta lição é que Deus não mudou o seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso, Ele usa experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, continue conosco, se inscreva no nosso canal, marque aí os sininhos de notificação, deixe o seu like, encaminhe esta lição para que mais vidas venham a ser assim alcançadas, e eu te aguardo na próxima semana para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical Classe dos Adultos, aonde estamos estudando sobre o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe a sua vida e o meu muito obrigado. Amém.